Quem não tem mais o útero pode fazer o trabalho energético de resgate feminino? Meu amor, pode e deve fazer, porque nós não temos o útero físico, no nível físico. Então, a gente acha que não tem mais a conexão, mas no nível energético, mental, emocional, nós temos, porque é o útero que traz o poder da criação. Nós temos o depoimento da Ana Adélia, por exemplo, que não tem mais o útero e que ela sentiu uma conexão incrível com o útero dela no dia que a gente fez a iniciação do Sagrado Feminino, que foi na 5ª aula, que é uma virada de chave. Sabe por quê, gente? Olha só. A gente desconectou da energia do feminino. A gente aprendeu que o feminino é frágil, que a gente não pode chorar, senão a gente não tem credibilidade. A gente não podia usar a intuição porque era coisa boba, a gente tinha que ser racional, durona, forte, né? E tudo isso fez com que a gente matasse o feminino dentro da gente. E tem muito poder de nutrir, de cuidar, de acolher o feminino. Então, para vocês terem uma ideia, tudo que dava poder ao feminino foi tirado. E o sangue menstrual, quantas coisas horrorosas a gente aprendeu sobre o nosso sangue. Então a gente começou a ter repúdio do nosso sangue. Desde a nossa primeira menstruação, por exemplo, a gente já odiava, repudiava. Só que ali tem um sangue de força, porque aquele sangue é quando o endométrio faz a escamação. O endométrio que foi preparado para gerar um feto, uma vida. Então, como não foi fecundado, ele escama e sai através do sangue menstrual. Então, esse sangue, ele traz a força de gerar um feto, de gerar uma vida. E mesmo que a gente não tenha útero, a gente tem toda essa conexão e toda essa história, que muitas vezes foi uma história que foi gerada uma energia extremamente negativa, um sentimento, uma emoção extremamente negativa. Como foi tirado esse poder nosso, a gente começou a adoecer pelo útero. Então as cólicas, as endometrioses, os cistos, os nódulos, tudo isso a gente vê durante o programa do Resgate Feminino. E a partir do momento que a gente se conecta com tudo isso de novo, a nossa saúde começa a se restabelecer. Olha que incrível! Física, emocional, mental. Então a gente faz essa iniciação, essa virada de chave como se fosse ligar um fusível. E é através do feminino que a gente faz a cura do nosso masculino e começa a incluir o masculino e não mais excluir e ocupar o lugar dele. Então é muito lindo todo esse processo, é muito forte, é muito transformador. E como eu falo para vocês, é um trabalho onde a gente vai na raiz das questões, nas raízes dos problemas. Por isso que em 5 semanas transforma. Por isso que é tão poderoso. Assistindo os 3 vídeos, me lembrei que quando fazia trabalho pesado, eu dizia que eu nasci para ser homem. Pura mentira, sou forte exatamente por ser mulher. Essa mulher, gente, ela tá muito deusa. Quem acompanhou a história da Marilce, ela fez um atendimento online gratuito aqui comigo. Foi lindo, a gente cuidou da criança interior dela. Depois disso, ela continuou acolhendo a criança dela, continuou estudando, assistindo todos os vídeos. Ela é uma das primeiras, quando eu libero o vídeo, a ver. E ela tá vindo com cada depoimento profundo, né? E ontem ela trouxe uma coisa lá para a comunidade que foi muito legal. Ela trouxe as memórias de escassez, até para comprar um brinco de R$3, porque isso acontece por conta das dificuldades que a gente teve a nossa vida toda. Fica no inconsciente. Tem uma história com comida que eu falo. Quando eu era criança eu não passava fome, mas de alguma forma eu ficava com vontade de comer o que eu não tinha para comer. E aí depois que eu fui crescendo, eu ia numa festa ou coisa assim, eu comia até morrer. E aí, depois que eu comecei a tomar os florais, fazer o caminho de autoconhecimento, eu comecei a observar isso e perguntei para o meu corpo, da onde essa necessidade de comer tanto? Um belo dia me veio um insight, porque isso é acessar esse poder interno, nessa consciência. Veio um insight lembrando de quando eu era criança, que eu tinha vontade de comer e não tinha. E aí eu entendi que o meu cérebro mandava para o inconsciente essa mensagem, come que depois não tem mais. E eu tive que ressignificar tudo isso.
Toda vez que eu ia olhar para comida e tudo mais, eu via isso é suficiente. Daqui a pouco eu posso comer mais, porque a minha realidade é que hoje eu tenho mais para comer, graças a Deus. Então eu fui reconstruindo essa memória. Quando uma mulher se cura, ela inspira outras mulheres a se curarem. Olha que lindo isso. É maravilhoso. Então vale a pena você olhar para isso. A cura da Mari, ela está trazendo os depoimentos, está inspirando outras mulheres a se curar. Eu falei para ela, quando ela cura a própria escassez dela, ela cura a minha escassez, ela cura a escassez de muitas mulheres por inspiração, né? Por ressonância. Então gratidão, meu amor. Estou amando cada vídeo que você faz. Realmente você passa muita positividade e tranquilidade para nós. Gratidão, Rô. Nossa, que oportunidade que você trouxe de eu falar sobre aquele vídeo que tá rolando, que fala o que é gratidão. E ela começa falando que a gratidão é uma mudança de percepção. Vocês viram esse vídeo? É uma mudança de olhar. E é isso, gente. Quando eu comecei a mudar o meu olhar sobre as coisas, sobre tudo que acontecia na minha vida, eu falo muito isso nos vídeos, a minha vida começou a mudar, sabe? Eu comecei a parar de ver o copo vazio e ver que ele tinha algo ali, sabe? Eu comecei a ver que o que eu achava que era pouco, muitas vezes era o suficiente ou era até muito. Então eu comecei a agradecer tudo isso, assim, foi lindo. Quero me livrar das crenças limitantes, principalmente com dinheiro. Legal. Minha flor, você não tá sozinha, não tá sozinha. As crenças limitantes com dinheiro é uma das crenças, assim, mais enraizadas que a gente tem, que eu percebo que a gente tem, tá? E é ela que faz com que a gente não cocrie mais. Eu tinha um líder, um chefe, nem tá hoje aqui, o Jonas, ele já esteve aqui na live com a gente. E ele falou assim, Fran, escreva, tenha claro o que você quer. Não importa como você vai fazer para isso acontecer. Só tenha certeza do que você quer. E eu sempre falei para ele, Jonas, eu quero ter minha casa, eu quero ter o meu carro, eu quero poder viajar. Ele diz, então, não importa como, deixa o universo trabalhar com você, só acredita que você vai poder realizar isso. Gente, com 21 anos eu tinha minha casa, né? Eu que morei em casa de chão batido, olha só. Morei em lugares assim que só quem me conhece sabe. Realmente eu cocriei tudo. Eu cocriei o cachorro que eu amava. Chegou uma pessoa que trabalhava comigo e disse, você quer o meu cachorro porque tá fazendo muito estrago na minha casa, tá mergulhando na piscina, tá meio arriscado, não sei o que. Eu disse, era o cachorro que eu queria, gente. Então essa é a força de cocriar, quando você acredita, quando você vai além desse medo de não conseguir, você atrai, sabe? E é isso que eu quero poder mostrar para vocês. Não vou perder a esperança de conseguir meu resgate. Jamais, Sueli. Por favor, vibra, acredita, não importa como. Gente, eu já vi mulheres que falaram, Fran, eu vou fazer, eu não tenho dinheiro, mas eu vou dar um jeito. A Ana Adélia é um exemplo, ela tá lá na página. Eu vou dar um jeito. E a mulher cocria. A gente tem a Camila no resgate dessa turma agora, que ela falou que ela recebeu um salário a mais fora de época, gente. Então coisas acontecem quando vocês acreditam. Então se você quer, não bota limitação. Não bota limitação, só acredita. Um dos aprendizados do poder feminino é esse, ó, para todas as mulheres. É olhar para dentro e acolher a sua criança que quer ser vista. A gente teve bastante isso nos atendimentos, né? Então, quando você olha, você dá o olhar para essa criança, você entende que aquele vazio que estava fora era uma ilusão. Você tentava preencher com as pessoas, com tudo, era um vazio seu com você mesmo, porque você não se olha. Então a gente sabe o quanto que é importante fazer esse auto-olhar e dizer, eu vejo você. Adoeci ontem depois de acolher minha criança, garganta inflamou. Garganta é comunicação, é expressão. Acolhe a sua garganta e pergunta, o que precisa ser visto? Às vezes é uma liberação que essa criança precisava falar,
Que legal você trazer isso, viu, Cláudia? Mas faça esse acolhimento, pergunte o que essa criança queria expressar. Às vezes você só está liberando, você já curou em outros níveis o que você precisava curar olhando para sua criança e o seu físico está pedindo agora esse repouso, esse reajuste, tá? A Mari que fez a constelação ontem, para vocês terem uma ideia, teve muito sono, porque começa a reacomodar essa energia que estava ali parada, ela precisa desse tempo, desse novo espaço, né? E aí ela sentiu muita cólica, porque ela mexeu extremamente no feminino dela, no lugar dela dentro da família, nos propósitos, no que ela cria, no que ela se sabotava. Então pegou as cólicas no útero. Então esses processos físicos, eles acontecem mesmo quando a gente mexe energeticamente. Como posso ajudar minha filha adotiva de 8 anos se sentir mais amada? Ela é insegura, ansiosa e tem baixa autoestima. Eu estou tentando melhorar, mas acho que o afastamento da mãe biológica tem peso. Muito legal você querer olhar para isso, assim, eu acho que com certeza não é à toa que a sua filha veio para você e que você está podendo olhar para isso, né? O primeiro passo, você não tentar compensar o vazio que é dela. Faça o seu melhor como mãe, mas entregue o potencial, a força para que a sua filha ache o caminho para ela. Você pode disponibilizar algumas informações, alguns conhecimentos do tipo: filha, às vezes por dor a gente não quer tocar no assunto da doação, mas é importante que você saiba que graças às pessoas que te geraram hoje, a gente pode estar aqui te acolhendo, cuidando de você. Se você precisar de algum apoio, nós estamos disponíveis. Nós não queremos invadir o seu espaço. Então, nós nos colocamos como disponíveis. O que você precisar, você vem até a gente e peça. Então, assim você vai deixando ela segura. Porque quando você tenta fazer algo para poupar ela, para tentar poupar a dor dela, você tira a dignidade dela de fazer o próprio processo. Eu sei que é difícil de entender isso, mas é algo muito importante. A gente faz pelo outro o que a gente tem de carência nossa. A gente não percebe que a gente fazendo pelo outro, a gente tira a possibilidade do outro fazer por ele. Então, sua filha é perfeita, ela tem essa força, né? Ela foi muito abençoada de ter vocês. É desse jeito que você ajuda. Se disponibilizando, mas trazendo a informação para ela que você acredita que ela vai achar o caminho e que ela é muito inteligente para isso e perfeita, tem tudo o que ela precisa. Eu não consigo lembrar de nada da minha infância, Fran. Querida, geralmente na constelação, quando a gente vê isso acontecendo, da pessoa esquecer, né, da infância, está relacionada a alguma dor, algum sofrimento, algum abuso que a criança sofreu e ela preferiu apagar, porque a lembrança é muito dolorida. Então a gente precisa fazer um trabalho de liberar essa dor para que ela possa lembrar, inclusive, as coisas boas da infância, tá? Geralmente tem trauma aí, viu, minha querida? Eu sei que é difícil tocar nisso, mas é necessário para a gente poder ir para a vida sem isso, viu? Gratidão por estar aqui acompanhando, vai acompanhando as lives que vai te ajudar nisso também, viu? Tenho muita sonolência diurna, uso o aparelho CPAP para dormir, o que era para ter um resultado bom, só que não está fazendo efeito, continua igual. Porque quando a gente não consegue dormir, a gente não consegue desligar de alguma forma, né? Então tem coisas ali que estão trazendo essa tensão, né? Essa questão da sua mente não poder desligar. Pode ser vários traumas, várias coisas. Eu trabalho muito isso com a terapia e com o floral do sono. Uma das mulheres que está aqui comigo, ela estava com dificuldade de dormir. E ontem ela tomou um sono tranquilo e ela disse: Fran, foi renovador. Então a gente tem que olhar a raiz disso. Comecei a ser diabética tipo 1 aos 13 anos. Meus pais são separados desde que eu tenho 1 ano. Será que pode ter algo relacionado? Sim, meu amor. A diabetes é a falta de doce na vida, é a amargura da vida. Ah, mas isso está no sistema familiar, minha mãe tem tal. Sim.
justamente porque é um padrão emocional que ele vai passando para todo o sistema, tá? E aí você pode desenvolver ou não. Dentro da linguagem do corpo, dentro dos ensinamentos do Dr. Eduard Bach, que é o médico cientista que desenvolveu os florais, nós acreditamos que todas as doenças no mundo têm cura. Quando a gente entende a causa, a gente resolve o sintoma. A gente fala de tudo isso na aula 3, onde a gente traz a força da adolescência, lá do programa de aprofundamento do resgate feminino. A gente fala sobre essas marcas, sobre esse corpo falando e aprende um caminho de escutar ele, porque você sabe a resposta. Então olha pro seu corpo, pergunta pro seu corpo o que você quer me mostrar que vai dar certo. A Cláudia comentou que tem esse complexo de inferioridade. Isso é bem comum, isso começa lá na mãe, na infância, e ela é projetada. Só que todo mundo tem o seu lado sombra e todo mundo tem o seu lado potencial. Todo mundo tem. É muito importante, Cláudia, ver essas questões da onde vem esse complexo e começar a acessar a sua força, não só as suas sombras. Começar a integrar a sua sombra para poder acessar a sua força. O resgate ele é um caminho para isso, viu? Epilética, 8 anos aos 12, minha irmã sonhou com Jesus e pediu para ele no sonho a cura. Veio, mas ainda à noite, quando eu durmo, acordo com uma impressão que vou ter um ataque. Sueli, lá na linguagem do corpo, ele fala do ataque, tá? Eu tenho um tio que tem também, eu trato com florais, né? O caso dele é bem sério e tudo mais, e tem muitas coisas envolvidas. Pela leitura da linguagem do corpo, ele fala sobre você desligar, querer desligar da realidade, não conseguir ver a sua realidade, então acaba dando uma desligada, tá? A gente tem que olhar para isso, entender quando começou, qual o ganho emocional inconsciente que tem nisso, que dá para curar. Que bom que você tá olhando e procurando ajuda, porque isso já começa a fazer um movimento, tá bom? Ó, você tem medo de dormir. Sim, então tem coisas aí do inconsciente que de alguma forma você não consegue olhar. Eu gostaria muito de ver no mapa para entender o que pode ser isso, tá?